Fala, galerinha. Então vamos continuar, né, o nosso tópico de discussão. Então, na última aula, né, nós paramos nos operadores lógicos, né? Então, a gente analisa uma expressão lógica que ela vai estar representando a união, né, de operações relacionais. Então, ela permite que o resultado de várias expressões relacionais sejam transformadas em um único resultado. Então, eles são traduzidos, né, pelo i ou e negação, né? Então, o i, vocês vão lembrar aí da tabela verdade, né? Então, se a gente tem duas expressões, a expressão 1 e a expressão 2. Então, resulta em um verdadeiro somente se a expressão 1 e a expressão 2 forem verdadeiras. Qualquer outra combinação, a gente vai ter um retorno que vai ser zero, que vai ser falso. Então, por exemplo, se a gente tem a expressão 1 como verdadeiro e a expressão 2 como falso, o resultado vai ser falso. Se for o oposto, a primeira expressão é falsa e a segunda expressão é verdadeira, o resultado também vai ser zero, falso. E se as duas operações forem falsas, se as duas expressões foram falsas, o resultado será falso. A gente só vai ter um retorno verdadeiro se as duas expressões retornarem um resultado verdadeiro. No caso do ou, é o oposto. Então, a gente só vai ter um resultado falso quando, né, as duas expressões forem falsas. Então, qualquer outra combinação, verdadeiro, 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 falso ou falso, verdadeiro, nós vamos ter um retorno 1, né, que é o retorno do verdade. E a negação, ela vai inverter o resultado. Então, resulta, né, um verdadeiro somente se o 1 for falso e resulta em zero falso somente se a expressão ela for verdadeira. E aí a gente parou nesse carinha aqui, né, no operador ternário. Então ele é o único operador em Java que vai estar operando sobre três expressões, tá, diferentes. A sintaxe, ela possui a seguinte estrutura, então nós vamos ter a expressão 1 e, né, se a expressão 1 ela for verdade, então a gente executa, ó, a expressão 2. Se a expressão 1 for falsa, nós vamos executar a expressão 3. E aí, para poder separar essas expressões, a gente vai ter, né, exclamação e os dois pontos, tá? No final da aula, quando a gente passar dessa parte do conteúdo, eu faço um exemplo prático, né, na linguagem para a gente ver o operador ternário em funcionamento, ok? Mas como o nosso tempo está limitado, então eu vou adiantando para a gente passar toda essa parte de lógica, né? E aí no final a gente faz alguns exemplos de acordo com o tempo que a gente tiver disponível. Beleza? Professor, Pois não? você vai fazer esses exemplos, mas depois você vai deixar alguns para fazer para casa ou depois também para a gente estar praticando, não? Sim, sim. Nessa apresentação já vai ter várias, né? Tem alguns exercícios para vocês brincarem. E assim que a gente finalizar esse conteúdo, eu vou fazer uma listazinha entre 3 e 5 questões já como exercício avaliativo para vocês. Beleza? Aí eu disponibilizo, vou ver direitinho, mas até amanhã, no mais tardar, eu já devo estar disponibilizando para vocês esses exercícios. Beleza? Tudo tranquilo aí? Vamos entrar agora nos comandos de repetição. Então, os comandos de repetição são os famosos, né? Loops, laços. A gente tem um contexto aqui de recursividade, que é uma função que chama ela mesma, né? E aí a gente vai ter que discutir um pouquinho mais esse conceito. Existem também os loops infinitos, quando você entra, né? Não existe uma operação que vai resultar em falso, então a gente nunca consegue finalizar esse loop. Então vamos lá.
Começando pelos comandos de seleção, né? Eles são conhecidos como comandos de decisão ou de desvio, porque a partir dessa decisão, né, que a gente toma, a gente pode seguir por caminhos diferentes, tá? Então, geralmente é usado para tomar decisões, ou seja, é como se acontecesse um desvio da execução do programa, de acordo com uma determinada condição. Então, ele é utilizado aí, né, quando há necessidade de você estar avaliando algumas possibilidades de acordo, né, com os valores de variáveis e de acordo com o resultado dessa análise, a gente vai ter um conjunto específico de comandos que poderão ser executados, tá? Então, os comandos, né, de seleção, o mais famoso de todos, né, o if, e aí o if ele pode ser simples, ele pode ser composto ou ele pode ser aninhado. E a gente pode ter uma combinação do if, else, né, que aí permite que a gente tenha outras opções, né? E vamos ver também aqui o switch case. Então, o switch case também é considerado como comando de seleção. Falando sobre o if else simples, né? Então, a gente tem um if único, tá? Então, o if, a condição é uma expressão, né, lógica. Então, por exemplo, a gente tem um exemplo aqui, ó, x igual a 1. Então, se a gente tem o x igual a 1, o resultado retornado por essa expressão aqui vai ser verdadeiro, né? Porque 1 é igual a 1. Então, ele executa essa operação. O retorno é verdadeiro, né? True. Então, quando esse retorno é verdadeiro, a gente executa essa linha aqui, ó, esse conjunto de comandos. Alguém sabe dizer por que chama de if else simples? Então é simples porque ele só vai ter uma operação relacional aqui, ó, tá vendo? Então eles consideram como simples quando a próxima execução, a próxima linha de comando, tá vendo do if? Reparem que não tem aqui, ó, o abre e fecha chaves. Quando esse comando ele só possui uma linha, a gente não precisa utilizar as chaves, tá? Aí, professor, mas o meu eu quero realizar mais de uma linha de execução, como aqui embaixo, ó. Eu estou executando 3 operações, né, dentro desse if. Então aqui passou de uma linha, obrigatoriamente eu tenho que usar as chaves. Boa regra de programação. Independente de você ter uma linha somente, utilize as chaves, né? Porque para evitar problemas. Muitas vezes você vai conseguir manter, mas outras pode ser que isso aconteça. Então, independente, vai funcionar, professor? Vai, mas como boa prática de programação, independente, utilize as chaves, tá? Então, essa aí é uma das regrazinhas que acabam entrando aí na equipe de desenvolvimento. Já o if else composto, a gente vai ter, né, duas decisões. Se a condição ela for atendida, né, nossa condição aqui na expressão ela for atendida, a gente executa o comando, tá? Se não, a gente vai executar esse outro comando, tá? Aqui, pessoal, tá com printf. Que linguagem é essa? Printf? Ninguém? Pode ser, muito bem. Então, no Java... C, né, professor? C. É isso. Aí, ó, Lara respondeu primeiro que foi mais eficiente que Samuel. Então, pessoal, a única diferença para o Java na estrutura aqui é o system.out.print, né? Ou println. Beleza? A lógica vai ser a mesma, tá? Então, reparem que a regra das chaves, ela se aplica também, ó, ao else. Só que boa prática de programação, independente de ter só uma linha, coloque as chaves tanto no if quanto no else também.
Tá errado? Não, não tá errado. Mas assim, só são boas práticas, né, de programação. Independente de ter uma ou mais linhas, sempre utilize as chaves. Então aqui, se a média for maior do que 7, maior ou igual a 7, a gente vai imprimir aprovado lá para o, né, pro usuário. Se não, qualquer valor, né, abaixo de 7, ele vai imprimir reprovado. Tá certo? No segundo exemplo, né, o segundo caso, a gente tem um if aqui com um conjunto de comandos, né? E o else vai ter somente uma linha, tá? O nosso else. Então aqui, se o salário ele for menor do que 260, a gente vai calcular um bônus, né, de 10%, né? 10%, né, do salário, 0,1. Então, 260 vezes 0,1. E aí a gente vai guardar o resultado dessa operação na variável bônus e a gente vai somar esse bônus no salário e aí a gente vai ter esse resultado, né, dessa operação guardado aqui na nossa variável n sal, que deve ser o novo salário, né, com bônus. Se não, se o cara tiver o salário acima de R$ 260, a gente vai imprimir para o usuário que ele não tem direito ao bônus. Beleza? Então aqui o if composto, né? Então o if else composto, no if a gente só tem uma condição e no else a gente pode ter um conjunto n, né, de instruções. Então aqui se o salário for maior ou igual a 260, ele não tem bônus. Se for menor, né, do que 260, a gente realiza a operação no segundo else. E o if e o else composto quando nós temos tanto várias linhas de execução no if, quanto várias linhas de execução no else também. Então, aqui no primeiro caso, né, se o salário for maior ou igual a 260, a gente vai incluir um bônus aí de 20% no salário. Vamos guardar ou adicionar esse bônus no salário e guardar ele no nosso novo salário. Caso essa condição não seja atendida, né, a gente vai somar um bônus de 0,4, né, de 40%. E tem um cálculo também aqui de uma bonificação de acordo com o número de filhos. Ó. Então, número de filhos vezes 20. Então, ele vai ter, além do bônus, ele vai ter também um cálculo adicional aí, de um valor adicional, né, para cada um dos filhos que a pessoa possui. E no final a gente tem o conjunto de salários. Beleza, galera? Tudo tranquilo até aí? Tudo de boa? Então tem alguns exercícios aqui, tá certo? Para vocês brincarem. São exercícios simples para resolver com if, else. Beleza? Dois, tem 3 exercícios aqui, certo? Tudo tranquilo até aí? Podemos ir para o switch case? Então vamos nessa, né? O switch case, ele vai dar um conjunto maior de opções para a gente. Né? Então, a gente pode estar utilizando um conjunto de valores inteiros ou podemos também utilizar um conjunto de caracteres ou um caractere único. Então, ele é bem interessante porque ele dá um conjunto maior, né, de opções para a gente. Então, ele serve aí para testar a igualdade, mas ele é mais restrito do que o if, tá? Ele tem aí um conjunto de combinações, ele é bem mais restrito. Então, a estrutura dele, a gente vai utilizar o switch, né? A variável aqui dentro. E aí, de acordo, a gente abriu e fechou as chaves, tá? Para o switch. E aí, dentro das nossas chaves, a gente vai colocar os casos. Então, utilizamos a palavra-chave case. Case 1, 2 pontos. Salário é igual a salário mais 20, ponto e vírgula. E aí nós utilizamos a palavra reservada break, tá? Case 2, então salário é igual ao salário mais 400, break. E case 3, salário é igual ao salário mais 600, ponto e vírgula, break. Alguém sabe qual é a funcionalidade desse break aqui? Para que serve? Isso, justamente. Então, Rafael,
quando a gente vê o break, ele não pula só a linha, ele pula a execução inteira do switch case, tá? Então, por exemplo, vamos supor que a variável cargo aqui ela é 1, certo? Ela vai cair nesse primeiro caso aqui, ó. Ele vai somar 200, né, ao salário, vai atualizar a variável salário e vai finalizar a execução do programa. Isso significa que quando ele visualizar esse break aqui, ele vai pular para a próxima linha fora do switch, tá? Se a gente eliminar esses breaks aqui, galera, o que acontece? Justamente. Ele vai executar todos, mas depende. Aí, a depender do programa que a gente estiver executando, se eu quiser, por exemplo, executar a partir do 2, 3, 4, 5, ou então, vamos supor, eu quero executar a partir do 3. Aí ele pula o caso 1 e o 2, aí executa o 3, o 4, o 5, o 6, executa todo mundo na sequência, entendeu? Então, por exemplo, vamos supor que eu definir cargo aqui igual a 2, certo? Ele vai pular o primeiro caso, né, que é esse primeiro aqui de somar 200. Então ele vai somar 400 e depois ele vai somar 600. Então, se a gente não colocar o break, ele vai pular para a linha do caso, né, a opção desejada, 1, 2 ou 3, e aí ele vai executar aquele cara daquele cara ali para baixo. Ele executa todo mundo. Então vamos supor que eu coloquei o case igual a 1. Então ele vai executar o caso 1, o caso 2 e o caso 3. Então por isso que o break, perdão, ele é importante nesse contexto aí, porque ele permite que a gente pare a execução do nosso switch case. Beleza? Ficou claro aí para vocês? E para finalizar nesse contexto aqui, a gente tem um valor padrão, tá? Que é o default aqui, ó, que é esse último valor. Alguém sabe dizer quando que ele é executado? Justamente, a Ilara está bem afiada. Então, quando a nossa variável cargo ela não atende nenhum desses casos aí, nenhum, nenhum 2, nenhum 3, qualquer outro valor, né, inteiro, então vai ser executado o caso padrão, né? Então ele vai ter como modelo padrão aí, ó, somar 100 ao salário. Então ele soma 100 ao salário e finaliza a execução. Beleza, galera? Tudo tranquilo aí? Então tem um exemplozinho, ó. O legal do switch case é que nós podemos também utilizar caracteres. Então, letra aqui, ela foi declarada como char, beleza? Então, essa letra, lembrem-se que Java é case sensitive. Aí, Lara perguntou, o default funciona como else? Justamente, pode ser. Só que esse else aí, né, é para qualquer caso, seria a execução padrão, que seria parecido aí com, né, o nosso else. Show de bola? Então aqui lembrem-se que o Java é case sensitivo, então ele diferencia letras minúsculas de letras maiúsculas. Então, ó que legal aqui essa execução, ó. Eu forcei, eu botei o case S, e logo na sequência botei case S maiúsculo. Então, tanto se o usuário digitar o S minúsculo como o S maiúsculo, ele vai imprimir esse comando aqui na tela, ó. Você vai sair. E aí o break. Se a gente utilizar o N minúsculo ou o N maiúsculo, aí ele vai imprimir na tela, ó. Você vai continuar. Beleza? E o padrão, se o cara colocou qualquer outra letra ou qualquer outro valor lá, ó, lógico, se for diferente ou inteiro e tal, vai dar problema, né? Mas se colocar qualquer outra letra lá dentro, ele vai executar a nossa linha, né? Padrão aqui, ó, a escolha que você definiu, né? Inválido. Então, a gente pode até colocar assim, digite S ou digite S para sair ou N para continuar. Beleza, galera? Então tem um exercíciozinho aqui, ó, para vocês executarem no switch case, beleza? Para vocês praticarem aí com switch case. Mais um também aqui, ó.
passa um programa que informe o mês de acordo com o número informado pelo usuário. Então, aqui ele vai comparar o número com o mês. Então, pode ser de 1 a 12, né? 12 de dezembro, 1 de janeiro e por aí vai. Beleza? São programinhas bem simples e tranquilos de fazer. Então, ó, o break aqui, ó, força o encerramento de uma repetição. Aí eu pergunto para vocês, a gente pode utilizar um break dentro de um for? Sim ou não? A gente podemos, né? A gente pode, por exemplo, vamos supor, imprima um número aleatório, mas a gente pode botar um if dentro do for e falar assim, ó, se o número for 5, para a execução desse for. Então ele vai ficar rodando ali de forma randômica até o número 5 ser selecionado, né? Beleza? Então o break aí, usem com sapiência, usem de acordo com a lógica, tá? do programa, mas ele pode ser utilizado aí em diferentes contextos e de acordo com a regra de negócio do sistema. Beleza? E aí a gente entra nos comandos de repetição, né? Como o nome já diz, são comandos que ficam ali realizando os famosos loops, né? Então a gente tem o for, temos o while e temos o do while. Então, o primeiro de todos, ó, o for, ele vai, né, ter a palavra reservada for, abre e fecha parêntese. Aqui dentro a gente vai ter uma variável de controle, que geralmente é int i, valor inicial igual a 0. A condição, né, ir menor do que 10, então ele vai de 0 a 10. E aqui a gente vai ter um incremento, i mais mais. E aí dentro, né, do nosso comando, ó, mais uma vez, se for somente uma linha na sequência, não precisa das chaves, tá certo? Mas, como boa prática de programação, sempre utilize as chaves, independente de ser uma ou várias linhas. Beleza? Então, isso que é legal. E o legal do for é que a gente pode também utilizar como decremento. Então, por exemplo, a gente vai ter uma variável de controle, que pode ser, por exemplo, int i igual valor inicial 10. Temos uma condição i menor ou igual, né, a 0. E o decremento i menos menos. Então, a gente vai decrementar do 10 até o 0, que seria o inverso do incremento. Beleza? Então, tem aqui um exercíciozinho, fazer um for que vai de 0 a 100, né? Bem simples. Aqui nós temos a implementação do fatorial, tá? Então, fatorial, né? N fatorial é igual a n vezes n menos 1. Caso base, fatorial de 0 é igual a 1 e caso base, fatorial de 1 é igual a 1. Beleza? Também dá para implementar aí esse danado com for. Faça um programa para ler o número de 1 a 9 e aí você coloca, né, o número 2. Então ele vai botar 2 vezes 2, 2 vezes 0 é igual a 0. 2 vezes 1 é igual a 2. 2 vezes 2 é igual a 4. 2 vezes... Sacou? Então aí você consegue fazer a tabuada, né, utilizando o for. E aí pode pedir para o usuário inserir um númerozinho. Beleza, galera? Tudo tranquilo até aí? Então o for, né, é uma das estruturas de repetição muito utilizado em diversas linguagens, né? A lógica e a estrutura é a mesma, tá? E aí a gente chega na nossa segunda estrutura de repetição, que é o while, né? Então, enquanto a condição ela for verdadeira, o comando ele será executado de forma, né, repetida. E assim, quando a condição for falsa, então a gente finaliza a execução daquele comando. Então, ó, mais uma vez aqui a gente tem o while, né? A condição x igual a 1, x menor do que 0. Então, vamos realizar o comando se for uma linha somente na sequência, não precisa das chaves, mas como, né, boa prática de programação, sempre utilize
as chaves. Quando tiver mais de uma linha, obrigatoriamente a gente tem que abrir e fechar com as chaves. Beleza? Mais uma vez aqui, ó, executar também um programa de 0 a 100, só que agora, em vez de estar implementando com um for, vamos implementar aí utilizando o while, que é aí da mesma lógica. E agora a gente chega no do while. Alguém sabe qual é a diferença do while para o while? A diferença é o do, né? Justamente, Lara aí tá afiadíssimo. Então, o do while, obrigatoriamente, ele faça pelo menos uma vez. Então, obrigatoriamente, o nosso programa ele tem que executar aquele loop uma vez, independente da condição. Porque a condição aqui, ela só é analisada lá no final, ó, depois da execução do programa, tá vendo? Então a gente executa todas essas linhas de comando aqui, pelo menos uma vez obrigatoriamente, e no final a gente testa a condição. No while, a depender da condição, se ela for falsa, aquele loop pode nunca ser executado, né? Então aqui ele faz essa pequena diferença, ele força a execução pelo menos uma vez, e aí depois a gente testa a condição. Então, utilizando o while, digite aí 30 números e faça a soma total. Tem alguns exercícios. Então, pessoal, no semestre passado eu implementei, tá, esse sisteminha. Então, vejam lá com calma, tem o código, tem tudo. Implementem. É um exercício que leva em consideração todos esses itens que a gente viu agora. E aí lá tem uma meta lá. Se a gente bater a galera do semestre passado não bateu a meta. Mas se a gente bater a meta, se vocês conseguirem bater a meta, a gente vai amplificar ou melhorar esse sisteminha com mais detalhes. Beleza? Eu vou colocar no card o link aí, mas o link é esse. Tá certo? Provavelmente eu já disponibilizei também lá no Google Classroom, né, para vocês assistirem. E aí, esse cara, ele faz toda uma revisão de todo o conteúdo, de tudo que a gente viu. Tranquilo? Mais alguns exercícios aqui, ó. Fazer um programa para ler o nome. Escrever um programa para ler 2 valores inteiros do teclado. Tá ok? Então, tudo tranquilo até aí, galera? Dúvidas? Tudo de boa? A meta é dobrar a meta, justamente. Quem bateu a meta, vamos dobrar a meta. Dúvidas, galera, até aqui? Tudo de boa? Vamos fazer uns exemplos práticos agora? Então, massa.